Eu passei aqui no histórico dos Gálatas ontem e eu não vou me importar falar de novo hoje. É vital que entendamos várias coisas aqui, viu? Que Paulo, ele já esteve neste lugar e mesmo que não era uma igreja só, era uma variedade de igrejas que foram estabelecidas durante a sua primeira viagem missionária. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14, onde ele e Barnabé foram numa rota lá e viajaram em muitas cidades pregando e ensinando o evangelho como Deus havia os chamado para fazer. E imediatamente, depois que eles foram embora, talvez até antes deles estarem fora daquela área, Satanás entrou com um ensinamento falso. Senhoras e senhores, você vai ouvir a verdade quando você vier para a conferência. Você vai ouvir a verdade quando você ligar a SBN. Você vai ouvir a verdade quando você ligar a rádio. Você vai ouvir a verdade quando você pegar a Bíblia de estudo do expositor. E esta verdade é a verdade do Evangelho. Eu escutei o David Borg falar nesta manhã que não importa como você corta a palavra de Deus, ela sempre vai ficar vermelha. Isso quer dizer que não importa como você abre, isso sempre vai indicar a cruz. Sempre vai indicar a cruz, sempre vai nos apontar para a cruz. Mas no momento em que você muda o canal, o momento em que você muda a estação de rádio e que você vai para a sua livraria local cristã, sua biblioteca cristã, você vai ser confrontado com algo diferente da que a fé simples em Cristo e Ele crucificado. Agora, eu não quero insultar ninguém aqui hoje, mas pelas palavras de Paulo, ele vai insultar um pouquinho, viu? Mas eu quero que você saiba que Deus, Ele teve que fazer assim por causa da nossa natureza. Por causa da nossa falta e incapacidade de lidar a verdade espiritual corretamente, Ele teve que fazer isso bem simples. Eu disse, Ele teve que fazer isso bem simples. O plano da redenção tinha que ser descomplicado. Mas quando o homem toma conta daquilo, a gente perde a simplicidade. Eu disse, a gente perde a simplicidade que está em Cristo Jesus. Nós perdemos a habilidade de somente andar na verdade. E as forças espirituais da maldade vêm e elas tentam promover e nos mover da verdade. Então, assim nos dias de Paulo também, você vai ouvir a verdade do Evangelho. Eu não vou me afastar dessa declaração, viu? Quando você estiver aqui na JSM, você vai ver mensagem pregada. Vamos te dar a Bíblia e não a modinha que está aí no mercado. Vamos fazer o melhor para trazer para você o conhecimento da palavra de Deus e não somente colocar um showzinho para você. Porque nós temos algo que nós acreditamos que pode mudar o coração, pode mudar a vida de todas as pessoas que já se encontram com ela. Mas é a sua responsabilidade de você estar firme na verdade que ouviste. Os Gálatas estavam se movendo pelos poderes das trevas e pelo poder do ensinamento. E esse processo todo foi tão grande que o homem via, como eu já falei antes, e eles perturbavam as mentes e os corações dos crentes, dizendo, isso é bom que você ouviu aquilo lá, mas agora você precisa adicionar isto. Agora você tem que seguir em frente e incluir isto. Agora você tem que adicionar aquilo na sua receita de como viver para Deus. E não há nada que precisa ser adicionado para Jesus Cristo e Ele crucificado. Não existe um adendo, não existe um extra que você precisa ter. E mesmo assim, porque eles amam a Deus e porque você ama a Deus e queremos servi-lo e queremos fazer o que é certo, quando as pessoas que nós confiamos ou as pessoas que nós temos um respeito nos guiam na direção errada, muitas vezes nós vamos só porque nós respeitamos essas pessoas. Senhoras e senhores, você vai ter que descobrir hoje que a única pessoa que você pode confiar são as pessoas que vão te alimentar da verdade. E o resto você vai ter que se afastar deles. Eu disse, você vai ter que decidir que existem algumas pessoas que você não deve andar com elas. Existem algumas pessoas que você não precisa mais escutá-las. Porque você não pode escutar mensagens conflitivas e sair dela sem estar confundido, causando dúvida e temor que vão se levantar no seu coração e na sua vida. Você não pode escutar várias maneiras de salvação e imaginar qual que é certa e estar sólido. Você não pode ouvir várias maneiras de santificação
e sair sólido você mesmo. Você vai ser desviado pelo que você escuta. Jesus disse: acautelai-vos. Acautelai-vos o quê? Dos falsos profetas. Então, Jesus fala com esses crentes, sabe, que eram salvos, amavam a Deus, eles conheciam o caminho de salvação, eles entendiam o processo de santificação, como Paulo havia ensinado naquele tempo, na sua viagem missionária para eles, mas mesmo assim eles se desviaram. E Paulo então abre, sabe, essa segunda sessão, que é uma doutrinária, e ele fala assim para os crentes de Galácia: ó insensatos Gálatas, ó insensatos Gálatas. Agora, os tradutores, eles deixaram bem fraquinho aqui quando escreveram isso, né? Porque isso na verdade não é o que ele disse, viu? Ele disse assim: ô seus idiotas. No grego literalmente quer dizer um idiota. Agora não quer dizer que você não tinha capacidade de entender a verdade, mas está querendo dizer que você deveria ter entendido a verdade e você não usou o seu bom senso sobre o que é a verdade, e você comprou uma mentirada toda, e você não está usando o seu bom senso. Você não tem que adicionar nada, mas somente Jesus Cristo para o plano de redenção de Deus. Olha onde nós estamos indo hoje. Você tem que entender isto. Se você não entender que Jesus Cristo é o bastante, se você pensa que o que você faz é importante porque Ele já fez, então eu tenho que dizer: ó insensatos, ô seus idiotas. E hoje, olha, talvez seja algo assim, né? Ô seu estúpido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você gostaria de receber uma carta de Paulo e você abre e está escrito assim: ô seu estúpido? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas na verdade, sabe como que é, né? Você deveria saber, e alguém, sabe, quer chocar você para pensar corretamente. Você tinha que saber disso, meu. E você tinha que ter entendido a verdade, mas aí ele fala assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Agora, quando falamos de fascinar, estamos entrando aqui no mundo espiritual, né? Forças espirituais que acompanhavam aquela doutrina que você escutou, que não é Cristo e Ele crucificado. Existem poderes das trevas que vão ungir um ensinamento falso. Eles parecem bons, eles soam bem, eles serão o que nós pensamos que é certo, mas nós estamos sendo fascinados, sabe, seduzidos, espíritos sedutores. Estas são doutrinas de demônios, de espíritos sedutores. Alguns de vocês estão escutando professores e mestres, sabe, que estão debaixo da influência de espíritos sedutores. Alguns de vocês entregaram a direção da sua vida depois de escutar instruções de homens que estão sendo dominados por doutrinas de demônios. Homens que são maus e agindo piores e piores, enganados e enganando. Olha, se o que você está escutando não é Jesus Cristo e Ele crucificado somente, então você está em uma situação onde você está sendo fascinado. Agora eu já sinto o espírito religioso vindo contra mim. Olha, já entendi. Mas a Bíblia aqui diz: quem? Quem é que te enganou? Quem que você está escutando que não está dando uma mensagem clara da graça e da fé? Coloque a sua fé exclusivamente em Jesus Cristo, que Ele fez por você, e você vai receber a graça de Deus. Coloque a sua fé em Cristo e na cruz para a salvação. Coloque a sua fé em Cristo e na cruz para o batismo com o Espírito Santo. Colocando a sua fé em Cristo e na cruz para a santificação. Quem que te enganou que você tem que fazer alguma outra coisa para conquistar o que você está recebendo? Quem que foi? Você não tem que falar o nome dele, você tem que saber o nome dele. Qual ministério que você está escutando que não está ensinando exclusivamente a santificação?
vem pela graça e pela fé, e aquela fé deve estar em Cristo e Ele crucificado. Eles estão te fascinando. Eu sei que isso é duro, mas me desculpa, porque olha, no momento em que você foi salvo, o Espírito Santo se moveu dentro de você e Ele é capaz de te guiar em toda a verdade. Eu disse capaz de te guiar em toda a verdade. E Deus te chamou para testar os espíritos, para saber se eles são de Deus, ou você não pode sentar no corpo de Cristo pensando que tudo vai levar lá para a roda. Olha, tudo que fala Jesus está certo, todo mundo que fala o nome de Jesus está certo. Você vai ter que exercitar discernimento e olha, responsabilidade, porque você foi equipado com a habilidade de saber. Paulo diz assim para você: você tem o que precisa para saber. Quem vos fascinou? Quem está te atraindo? Quem está dirigindo você para fora das Escrituras? E me escute, eu vou ter que falar de novo. Eu sei que você vai ficar nervoso comigo, mas eu vou ter que falar de novo. O propósito divino da mensagem da cruz, a santificação pela fé e pela graça, é a mensagem que lida com o nosso pecado no dia a dia. Então, se você está escutando ou seguindo a mensagem da graça, e você está escutando um mestre, um professor que diz que você não precisa confessar o seu pecado, ou você não precisa fazer mais nada, mas declarar que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você está seguindo um espírito de feitiçaria. Eu gostava mais de você quando você apresentou sua família. Me desculpa, viu? Olha, você está seguindo, agora escute isto aqui. Quem vos fascinou? Você vai ter que descobrir quem que foi. Eu disse, você vai ter que descobrir quem que foi. E nas escrituras que eu estudei, eu vejo aqui 3 arenas diferentes. Relativo a quem? Por que que o povo não quer andar na mensagem da cruz? Por que que eles rejeitam? Por que que eles se levantam contra? O que está em nós que não vai se entregar à verdade simples de Cristo e Ele crucificado? Bem, olha, isso aí tem 3 linhas de pensamento, mas é a letra P aqui, ó. Primeiro você tem uma agenda pessoal, P. Existe algo que você quer, que você está escutando, e alguns de vocês querem ser ricos. Alguns de vocês pensam que como um jogador você vai confessar: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou a cabeça e não a cauda, e você ainda faz o que você faria 40 anos atrás. A única pessoa que ficou rica foi o pregador. E você tem medo que se você sair agora, né, você sabe, você vai parecer como um tolo. Você tem uma agenda pessoal. Quem que te enganou assim? Olha, quando Pedro escutou, vamos voltar para Mateus 16, na verdade. Jesus falou assim, ó: quem que o homem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Pedro, você está certo, mas a carne e sangue não te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Sabe, Pedro, ele estava feliz, dançando e louvando. Teve uma revelação que foi certa. Jesus dá um tapinha nas costas dele, e algumas horas mais tarde, Jesus diz: eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz, eu vou para Jerusalém, eles vão me crucificar, vão me espancar. Eles vão tentar me eliminar e me destruir. Mas 3 dias depois me encontro em Galileia. Era bem óbvio que ele não escutou quase nada, ele só escutou: eu vou morrer, né? E conhecendo o homem, a Bíblia não fala isso, então eu estou fazendo uma suposição, mas a agenda pessoal de Pedro era assim: eu deixei tudo para trás. Eu deixei o meu negócio, eu deixei, sabe, um negócio muito bom. E eu me levantei e disse: tu és o Messias,
eu juntei com Ele, com tudo que eu tenho. E se o Senhor morrer, eu vou. Você vê, alguns de vocês não vão sair do que você está escutando, porque se você fizer isso, você vai soar como um estúpido. Você colocou todo aquele tempo naquela igreja, e toda aquela energia naquela denominação, e toda aquela energia naquela comunhão, apoiando uma mensagem que não é o Evangelho. E você vai ter que se levantar e dizer assim: este não é o Evangelho. Não quer dizer que você não ama o povo, mas você vai ter que passar por cima de você. O primeiro quem? É você mesmo. Eu disse: o primeiro quem é você mesmo. O primeiro quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Né? Podemos falar, sabe, e acreditar em alguma coisa. Não vou lá não, porque eu não gosto da maneira que eles falam sobre os outros ministérios, e eu não quero escutar isto, porque eu falei ontem, escutei aquilo, tanto que, olha, tolice. Porque eles leem uma Bíblia que tem cartas vermelhas, letras vermelhas no lugar errado. Por favor, pessoal, o vermelho não é mais santo do que o marrom, do que o verde, do que o preto, é somente o melhor contraste. Checa lá, volta lá, você pode ir Google e você vai descobrir que cartas em vermelho foram adicionadas para falar coisas da Bíblia e não tem nada a ver com o que é santo. É o maior contraste. E de fato, o ajuntamento das cartas que trouxeram as palavras de Cristo em outra cor, colocaram em verde, sabia? Então, se você realmente quer ficar nervoso, fica nervoso por causa do verde. Quem? A gente fica cansado com esses argumentos idiotas, situações idiotas. Quem vos enganou? Pedro? Longe de mim, Senhor. Havia uma agenda pessoal, né? Número 2, a segunda coisa que nos causa a cair por causa da mensagem da cruz são os ensinamentos do passado. Que nós já aprendemos, o que já foi implantado aqui dentro do nosso sistema. E algo tão simples como Cristo e Ele crucificado tem um peso sobre todos os meus esforços para se tornar, através do meu próprio mecanismo, aquilo que somente Deus pode fazer em você. Eles falaram para você que você tem que fazer isso por tanto tempo e aquilo por tanto tempo, e você falou: eu vou fazer então. E você foi roubado da simplicidade que estava em Cristo, porque Deus não trabalha numa metodologia onde você merece a bênção dele. Deus não trabalha numa metodologia onde você conquista a salvação. Muitos de vocês sabem disso. Deus não trabalha através de um processo que você conquista a santificação. Você deve entender isso. Deus somente trabalha através de um processo de fé e graça. Então, qualquer ensinamento que você teve no passado que não abraça a fé, trazendo a graça, está em oposição da mensagem de Deus, do plano de redenção de Deus para a salvação e para a santificação. Se você acha que você tem que merecer através de um código de investimento, você acha que você tem que conquistar a santificação seguindo uma série de regras e rotinas? Você não está seguindo o Espírito Santo, você está seguindo a lei do homem. E olha, está dentro de você e você tem todo medo, porque se você sair do que o homem falou para você fazer, você nunca vai ter o que Deus quer que você tenha. Você está preso lá num cativeiro pela ignorância e sem vontade, porque você não quer ver o que a vontade de Deus fala. E eu oro que essa mensagem te ajude a sair dentre vós que tem medos e saia com fé e confie exclusivamente em quem Jesus Cristo é e o que Ele fez no Calvário. Então você não está mais preocupado, Ele já aceitou aqueles que creram, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que trabalhar bastante, para que todo aquele que trabalhar, sabe, no lugar certo, da maneira certa, fazendo tudo certo,
agendas pessoais, olha, ensinamentos do passado e olha, ensinamentos das trevas. Jesus olhou para Pedro e falou assim, ó, para trás de mim, Satanás. Satanás, a sua agenda pessoal e o seu ensinamento do passado está ungido pelo diabo. Ó, insensatos, ainda bem que eu vim para a igreja hoje. Ah, palavra dura, né? Mas vamos seguir a palavra de Deus aqui. Não vamos achar o que a gente pensa, mas vamos lá no que a palavra fala. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem é você, né? Quem que você está escutando no passado? Quem que você conhece? Ou é poderes das trevas? Você não pode explicar, mas toda vez que você liga para a SBN você fica nervoso. De onde você acha que isso vem? Por que você pensa que esses pensamentos negativos e ataques contra o povo deste ministério vêm na sua mente? Você está bravo sobre coisas que não são nem relativas ao que estamos falando aqui. De onde você acha que isso vem? Você é um ser espiritual e a sua mente pode ser afetada ao Evangelho. Se Satanás puder ter você e a sua mente ser afetada sobre coisas pequenas, relativo ao mensageiro que te alimenta. Satanás não quer que você escute a mensagem, então ele vai falar assim, as meias do Doni não combinam com a roupa. Sabe o que eu estou falando, né? Hã? O quê? Alguém aqui, por favor, vocês já fizeram isso, né? O quê? Dá uma olhada no quê? No que veio para o seu cérebro. Você é um homem espiritual, ele recebe mensagens do mundo espiritual e os poderes das trevas, Satanás vai querer que você olhe para coisas, olha, das pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar. E você desenvolve uma atitude ruim contra aquela pessoa que Deus colocou lá para te guiar para fora do erro e para a verdade. E se você não pode passar por cima de você mesmo e identificar quem te enganou, você nunca vai receber a verdade. Quem? Que entidade? Que pessoa? Que ensinamento? O que está te afastando da verdade? Eu falei ontem que não somos o único povo no mundo pregando a verdade, mas estamos pregando a verdade. Então o que está de errado conosco? Todas as desculpas, menos que eles estão pregando um erro, porque disto você não pode acusar a gente não. E Satanás vem e ele tenta destruir a sua mente e ele quer que você entre numa rotina de ódio e afastamento. Eu não gosto disso porque... E de repente você tem que reconhecer quem é, agenda pessoal, quem, né? Ensinamentos do passado, poderes das trevas, trabalhando juntos para que você se afaste da verdade. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Do que? Para não obedecerdes à verdade. Todo esse esforço para que você não escute e obedeça à verdade. Todas essas ofensas para que você não se arrependa em aceitar qualquer coisa a não ser Cristo e Ele crucificado. O seu chamado, em primeiro lugar, como David Borg falou nesta manhã, e eu escutei, fique pronto para o culto aí. O ser chamado é para a verdade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 5, que somos chamados para a obediência da fé. Somos chamados, olha lá na tela, para a obediência da fé. Se você não está abraçando Jesus Cristo, Ele crucificado como meio de salvação e santificação somente, você não está se submetendo à verdade, mas como Israel antigo, você vai inventar um novo caminho pelo qual você pode ser salvo, e alterado você acha que é a sua confissão.
que vai mudar todas as coisas sobre a sua vida. Você acha que é a maneira que você se veste, você fala ou você anda, as horas de oração que você ora, e nós cremos em oração, viu? Mas quando você coloca a sua fé no que você faz, você invalida o propósito do qual Jesus quer que você experimente no seu tempo de oração. Se você diz assim, eu vou orar para sair do pecado, isso nunca vai acontecer. Se você disser assim, eu vou ler aquele livro até que o pecado vá embora, isso nunca vai acontecer, até que você obedeça a verdade e se torne obediente à verdade e tenha fé na cruz. E quando você for para o livro, a única coisa que você vai ver, que Deus pede de você, é colocar a sua fé em quem Ele é e o que Ele fez. E quando você começa a colocar a sua fé no que Ele é e o que Ele fez, então você vai descobrir os benefícios disto. Quem vos enganou, vos fascinou, para que não obedecesses à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Agora vamos para a verdade que Paulo falou para os Gálatas. Mesma coisa que estamos ensinando para você. Ele não mostrou uma imagem aqui para que muitos cristãos façam hoje aqui do sofrimento de Cristo. Incidentemente, Jesus morreu numa quarta e não numa sexta-feira, então você não tem 3 dias numa tumba e sair no sábado à noite e... insensato, né? 24, 48, 72. Olha a matemática aí. Ele morreu na quarta, foi na tumba na quarta noite, 24 horas, quinta-feira à noite, mais 24 horas, sexta-feira à noite, terceiro dia, 24 horas, sábado à noite, sábado às 6 da tarde, no tempo judeu e na mente judaica, 6 horas no sábado à tarde é cedinho, domingo de manhã, porque o dia começa à noite. Então ele morreu na quarta, 3 dias, 24, 48, 72, viu o que acontece quando você começa a pensar? Muito bem, então vamos jogar isso aqui para você só para mostrar como a gente pensa às vezes. Quanto tempo que os discípulos esperaram em Jerusalém pelo derramar do Espírito? Muitos pensam 8, 10 dias, mas não pode ser 10 dias, porque existe 50 dias entre o Pentecostes e a crucificação. Há 40 dias de provas infalíveis e 3 dias na tumba, e 50 menos 43 é o quê? 7. Está lá, né? Eu disse, está lá, não é? Muito bem, por que a gente fala que haviam 120 pessoas no dia de Pentecostes? Está errado. Não sabemos o número de pessoas no dia de Pentecostes. Haviam 120 pessoas lá no quarto de oração antes do dia de Pentecostes, mas a Bíblia não diz. A gente faz tradições e sistemas de crenças. Você ficou bravo os 3 dias, os 10 dias, e agora os 120, e agora você não sabe o que pensar. Olha, é fácil para a gente acreditar nas coisas erradas, porque a gente não entra na Bíblia. Mas quando nós vemos que acreditamos nas coisas erradas, vamos deixar isso de lado, e não vamos ficar onde nós estávamos só porque eu pensei antes. Então vamos avançar na verdade e experimentar o que Deus tem para nós. Vamos deixar o erro para trás e vamos abraçar a verdade do que a palavra de Deus diz. E a palavra dele diz que Paulo os ensinou Jesus Cristo e ele crucificado. Não para o nível que eles podiam ver o sofrimento dele. Houve uma mulher que veio aqui e um homem que eram os líderes do governo dos 12. Eles vieram aqui na nossa cidade. O homem que começou o governo dos 12. E quando perguntaram para ele sobre o que ele pensava sobre a cruz, ele nos deu uma visão que a esposa dele teve do sofrimento de Jesus Cristo. Bem, a gente fala da cruz, eu não penso, mesmo que está lá na minha mente, eu realmente não penso quão horrível ele sofreu, eu sei disso. Mas quando falamos que você tem a sua fé na cruz, eu não estou falando da dor,
da tristeza, da dor, da crucificação ou da cruz de espinhos. Eu reconheço isso, estava lá, foi mais horrível ainda a separação de Deus do que todas as coisas que ele experimentou. Isso feriu fisicamente, espiritualmente, mais do que qualquer outra coisa. Mas quando nós pedimos para você olhar para a cruz, quando ensinamos para você sobre Jesus Cristo e o que Ele fez por você no Calvário, não estamos tentando te levar de volta para a cena da cruz e olhar para o seu sofrimento. Estamos querendo que você reconheça tudo que Ele cumpriu por você no Calvário. Quando eu acordo de manhã e eu penso sobre a cruz, eu falo, obrigado, Jesus, porque no Calvário o Senhor pagou o preço para a minha redenção. No Calvário, o Senhor disponibilizou o poder do batismo com o Espírito Santo. E agora eu posso falar em línguas toda hora que eu quiser. Senhor, eu te agradeço pela minha provisão que vem no Calvário. Eu te agradeço pela minha vida que vem do Calvário. Eu te agradeço porque o Senhor pagou o preço para ter um relacionamento contigo. E a minha herança está no Calvário. Então Paulo não pregava todo dia lá na região da Galácia sobre o ato da crucificação e todo o sofrimento de Cristo. Ele começou a falar para eles os benefícios do Calvário, o que aquilo fez para você, o que disponibilizou para você. Mas a gente tem que ir além da cruz. Vai além da cruz. Para onde você vai? Para onde você vai? Você vai deixar o benefício que Jesus pagou para te dar e você vai encontrar algo melhor do que Ele proveu? Você tem uma herança no céu, olha, incorruptível, reservada no céu para você, e você vai para algum outro lugar, você vai fazer qualquer outra coisa, você vai produzir algo diferente do que é melhor do que Ele já fez? Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para que você não obedecesse à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Quem vos fascinou? Pergunta número 1, tem que correr, número 1. Pergunta número 2, segundo versículo, coloca na tela por favor. Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Agora isto fala diretamente a sua experiência da salvação. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Agora você tem que tomar cuidado aqui, né? No livro de Atos, todas as vezes que havia uma terminologia recebendo o Espírito Santo, não está falando ser salvo, está falando de uma obra secundária, o batismo com o Espírito Santo, falando em outras línguas. Mas quando a gente vai lá para as escrituras de Paulo, nós vemos que receber o Espírito Santo também é a maneira que ele fala sobre a experiência inicial da salvação, a regeneração, a liberdade dos poderes das trevas, a liberdade do poder do pecado, o Espírito Santo dominando, residindo em você e começa a te guiar e te dirigir. Mas isso é totalmente distinto e diferente entre o batismo com o Espírito Santo. E me escute, temos que parar de argumentar o que você recebe quando você é batizado no corpo e o que você recebe quando é batizado com o Espírito Santo, porque Deus nunca exigiu que fosse um pacote separado. Ele queria que você tivesse tudo. Ele quer que você receba o Espírito para a salvação e Ele quer que você receba o Espírito com o batismo no Espírito Santo. E tudo que Ele pediu para você é que você creia e esteja faminto. Creia e você receberá o pacote inteiro. Você vai receber tudo que Deus tem para você. Você vai receber o Espírito Santo para a redenção e receber o Espírito Santo para a santificação, receber o Espírito Santo para o batismo com o Espírito Santo. Olha, obras diferentes do Espírito Santo, mas como o Bob vai pregar hoje à tarde, eu quero todas. Eu não vou argumentar o que é o que, eu vou falar, Jesus, olha, se está na tua palavra, dá tudo para mim. Recebestes o Espírito da redenção. Fala assim, Senhor, eu não posso me autossalvar, eu escutei que Jesus é o Salvador. Então pela fé em quem Ele é e o que Ele fez por mim, eu peço que o Senhor me perdoe e me salve, e imediatamente.
O poder de Deus veio, a graça de Deus veio, o Espírito Santo veio, regenerou você, circuncisou você com uma circuncisão feita sem mãos humanas e te causou a ser uma nova criação em Cristo Jesus, transportou você do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Olha, escreveu seu nome no livro do Cordeiro da Vida e causou com que todo o pecado fosse perdoado, passado, presente e futuro. E ele então residiu como o seu guia e diretor e mestre. E tudo que você fez foi olhar para o Calvário. Como é que você recebeu o Espírito? Bem, se você pensar que você foi salvo fazendo qualquer outra coisa do que exibirem fé no que Cristo proveu para você, talvez você não esteja aqui sentado salvo, viu? Porque você não pode ser salvo tendo a sua fé no batismo nas águas para a salvação. E você não pode ser salvo crendo e falando em línguas para a salvação. Nós precisamos do batismo no corpo, nós precisamos do batismo nas águas, seguido do batismo com o Espírito Santo. Eu não entendo nenhuma pessoa que não quer tudo o que Deus tem para ela, mas não vim aqui para pregar isto hoje. O que eu vim falar para você e lembrar a você é como você recebeu tudo que Deus tem. Olha, você colocou a sua fé em quem Jesus é e o que Jesus Cristo fez, e tudo que você tem que ter na sua vida agora vem como resultado, não do poder de Deus. Agora o poder de Deus vem, você pode acreditar em tudo que você foi enganado, né, fascinado. Então tudo que você precisa hoje, você não precisa merecer, você não precisa trabalhar, você não precisa trabalhar para aquilo, você não precisa nem que ser qualificado, mas as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Para todos que crerem, para todos que confiarem, para todos que vão descansar no que Jesus fez. Então, quando você precisar de alguma coisa hoje, olha, será cumprido pelo Senhor. O Senhor tem o que eu não tenho e eu não vou tentar produzir por mim mesmo. Eu preciso, então eu vou lutar a luta da fé em quem tu és e o que o Senhor fez. E eu creio que a graça de Deus, a obra do Espírito Santo vai trazer para mim tudo o que eu preciso. Então a pergunta número 2, né? 1, quem vos enganou? Número 2, como que você é salvo? Volta para Colossenses 2, versículo 6. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também assim andai nele. Da mesma maneira que você o recebeu, é como você anda com ele todos os dias. Como recebestes, andai também nele. Colossenses 3, 2 também. Ó insensatos, ó superidiotas, ô seu estúpido. Ele já teve que conversar com a gente assim de vez em quando, não é verdade? Terceira pergunta. Número 1, quem vos fascinou? Número 2, como você recebeu a salvação? Número 3, como você muda? São tão tolos, insensatos. O insulto novamente, são tão insensatos. Mocorongo. Eu sei, eu não estou xingando você de mocorongo. Eu estou falando que nós somos mocorongos, porque cada um de nós, às vezes, olha, pensávamos que o que nós fazíamos era mais importante do que ele já fez. Isso aí é estupidez, é ridículo, isso é tolice. Pessoas estúpidas gerando pessoas estúpidas. Temos um monte de estupidinhos correndo em tudo quanto é lugar. 10 passos para isso, estúpido. 21 passos para isso, estúpido. Eu não estou tentando insultar ninguém, mas eu quero insultar. Quão estúpido, quão tolo, quão idiota. Nós pensamos que Deus agora vai abrir os céus e a terra para suprir aquilo que nós precisamos, porque nós merecemos. Tipo, a gente chega naquela empresa de Deus e a gente coloca 3 horas de trabalho lá, você bate o cartão, clique, clique. E aí você sai 4 horas depois e fala: Deus, você me deve 4 horas de bênçãos, você me deve 4 horas de poder, você me deve 4 horas de regeneração, você me deve 4 horas de santificação, porque eu fiz tudo certo, e você não fez. Não me fala que é assim que você pensou, porque toda vez que você fizesse algo bom, você pensou assim: se todo mundo fosse tão bom como eu.
Se todo mundo fosse como eu, teríamos coisas boas, porque se fossem tão dedicados como eu sou. Porque quando você vive debaixo da lei, o único lugar que você deve estar, a não ser a estupidez, é a justiça própria. Então agora temos a estupidez com a justiça própria. Amém! Todos já passamos por isso, precisamos reconhecer, né? Sedes tão tolos que começastes no Espírito. Olha só, olha, tudo que ele faz é pelo Espírito. Nada é feito para Deus sem o Espírito de Deus cumprir nada em mim e você. Um homem não pode... O etíope não pode mudar a cor da sua pele, e o leopardo não pode mudar suas manchas, e eu e você não podemos mudar nosso coração. Somos tão insensatos. O nosso problema somos nós, viu? Olha, dentro do nosso coração. O que passa na minha mente todo dia. Olha, eu sempre faço uma ilustração. Eu vou receber um voluntário aqui, porque eu inventei uma máquina que vai conectar você. E você vem aqui e vai colocar uma tela aqui atrás. E todo mundo vai saber todo o pensamento que você já pensou pelas últimas 24 horas. Você está pronto? Primeiro voluntário. Vamos colocar bem aqui, ó, todo o pensamento que você pensou nas últimas 24 horas. Pregadores também. Ah, ó insensatos, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Deus perdoe. Número 4, quarta pergunta: será em vão que nenhum tenhais padecido tanto? Quando você coloca a sua fé em Cristo e Ele crucificado, você se abre para a guerra espiritual e testes como você nunca experimentou antes. E tudo no mundo, e tudo fora da esfera do mundo, tudo no mundo espiritual vai vir contra você. Quando você começa a deixar aqueles quens, né? Quando você começa a identificar com você mesmo o que você acreditou no passado, quem você pertencia, a denominação, tudo que você se apoiava que não era verdade. Você começa a separar essas coisas e você vê que você não pode ser mudado por nada, mas pelo que você coloca a sua fé, e o que Cristo fez, e o que Ele já fez por você. E você começa a ser transformado pelo poder de Deus, da graça de Deus. Olha, a imagem de Cristo, Ele mesmo. E você se torna então um alvo para o inimigo. E a sua fé vai ser testada. E vou perder alguns de vocês, porque você acreditou por um tempo e você desapareceu. Porque a batalha é muito quente. Mas as batalhas são muito altas, para você não passar pela batalha. Eu falei, as recompensas são muito altas para você não passar pela batalha. Olha, você já passou pelo que você passou, alguns de vocês vieram para a conferência e você está pronto para desistir. O diabo está atacando você, sabe o que é isso, né? No futebol lá, futebol americano, quando alguém joga a bola e eles sobem, amontoam um em cima do outro, e você está lá embaixo daquela montanha de gente, você tem um monte de pessoa grandona em cima de você, olha, e você está embaixo lá no chão. É como você se sente, não é assim? É assim que você se sente, é isso que você está passando, você está pensando assim, se eu estiver passando por isso, como que isto pode ser a verdade? Como é que isto pode estar certo se eu estou passando com toda essa agonia aqui e separando-me de todas essas coisas e acreditando, se eu estou passando por tudo isso, como que isso pode ser a verdade? O teste da sua fé é o teste mais importante que você vai passar, mas não pense que é estranho, olha, aquele teste de fogo que vem te testar, porque você vai passar por outro lado como o Jó, olhando como um pedaço de ouro purificado, lavado e purificado pelo poder de Deus. Última pergunta, os músicos e cantores, vem por favor. Agora escuta aqui. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, a quem opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, pela pregação da fé, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Nós pensamos que nós merecemos milagres no nosso meio. Nós pensamos que se nós jejuarmos o bastante e orarmos o bastante, fazemos as coisas certas o bastante, então Deus vai começar a enviar milagres. Desde quando Deus começou a entregar milagres para pessoas que merecem? Se esse é o caso, ninguém recebe milagre. Ninguém merece um suprimento sobrenatural, uma intervenção. Ninguém recebe cura se tivermos que merecer. Ninguém recebe. Então, quando voltarmos a entender como Deus trabalha os milagres na igreja,
talvez a gente vai ver alguns mais. E eu acredito que este corpo de crentes Deus levantou hoje aqui, que vai colocar a fé em nada mais do que Cristo e Ele crucificado, vai começar a ver milagres, sabe, conformando a verdade, a luz que nós não vimos na igreja em milhares e milhares, centenas de anos, porque Deus não supre milagres para pessoas que acham que merecem. Você tem o ministério do Espírito Santo no seu meio, quando você coloca a sua fé em quem Ele é e o que Ele faz. Você vai ser curado por causa de quem Ele é e o que Ele fez. Você vai receber a sua bênção financeira, não por causa da sua confissão, ou enviando uma oferta de $99 agora, uma semente para a sua libertação. Ó insensatos! Eu posso manipular você. E quando eu não conheço a verdade, ou eu não prego a verdade, então eu estou manipulando você para você fazer. Ó insensatos, quem? Envia a sua oferta de amor agora. Tudo que eu escuto. Olha, todo ano tem que ter um tema do que Deus vai fazer, não é? Bem, este é o ano daquilo, este é o ano daquilo. O ano passado foi esse, e esse é o melhor ano. E olha, isso aí é um esqueminha para arrancar o seu dinheiro. Todo ano, em Jesus, é o jubileu. Quando você acredita em Cristo na cruz, todo dia é jubileu. Todo dia é o melhor dia. Todo mês é o melhor mês. Enquanto nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, eu não tenho que manipular você para tentar fazer você responder. Onde toda a sua fé está em Cristo e nele crucificado, você vai ser transformado, você vai ter milagres e você vai dizer: eu quero fazer isto porque Deus, pelo que Ele está fazendo no corpo de Cristo e o que Deus está fazendo por mim. Fique de pé em todo este lugar. Aleluia! Aleluia! Se pudermos encontrar uma pessoa que acredite nesta manhã e deixe as suas tolices e as suas tradições, vamos ter que deixar nossas denominações. Você não vai poder salvar, não. Já foi, viu? Eu já fiz muitos amigos hoje, então deixa eu fazer alguns mais. As únicas pessoas que estarão de pé, olha, quando a poeira baixar, são as pessoas que colocam a fé em quem Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo fez, porque eles terão o poder sobrenatural de Deus trabalhando na vida deles, serão transformados à imagem de Cristo, eles verão milagres, olha, sinais e maravilhas, por causa do que eles acreditam. 3 notas para cima, por favor. We are able to go up and take the country. We are able to go up and possess that land. Por favor, igreja. Eu preciso que alguém acredite comigo. Eu preciso que alguém acredite comigo. Though the giants may be there our way, they're gonna try to hinder, but God has given us the victory, and we are able to go up and take the country and possess the land to the sea. Though the giants are way to hinder, the victory, where we are able to go up and take the country
Esperamos que haya sido bendecido por el servicio de hoy desde el Centro Familiar de Adoración. Para más información de los pastores asociados del Centro Familiar